A graça e a paz, irmãos. Estamos iniciando o nosso momento de estudo da palavra do Senhor. E eu gostaria de iniciar com o Salmo 118, que ele nos diz no versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos nele. Que esse seja um dia que você se alegre no Senhor, apesar de todas as dificuldades e todos os conflitos. Nós hoje estaremos meditando na palavra do Senhor, estaremos estudando, e eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Essa palavra, ela nos traz um grande direcionamento para a nossa lição deste dia, pois na realidade ele vai mostrar o verdadeiro sentido de revitalização, que é o assunto que nós estamos tratando na nossa escola bíblica dominical. Assim diz o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Curve sua fronte e vamos orar neste momento. Você que está em casa, nos acompanhando, que você curve a sua fronte juntamente com a sua família e vamos orar junto. Pedir o direcionamento do Senhor para que possamos crescer nesse dia, na graça e no conhecimento dEle, para que possamos assim ter uma vida edificada, uma vida restaurada a cada dia pelo seu poder. Amado e precioso Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento e suplicamos, Senhor, que Tu venha nos direcionar, que Tu venha nos sustentar, que Tu venha, Senhor, consolar o nosso coração. Também, Senhor, tira toda a ansiedade, Senhor, que está, ó Deus, contido em nossos corações, e que possamos aprender a Tua palavra, observar as Tuas ricas e benditas promessas, e desta forma, Senhor, prosseguirmos louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Esteja conosco neste momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, nós temos estudado na nossa escola bíblica dominical sobre revitalização. Revitalização da igreja, ou seja, dos membros, a igreja com um grande propósito. E na primeira lição, nós estudamos o que é revitalização, que é muito importante nós conhecermos esse termo. Mesmo ele não existindo nas Escrituras Sagradas, o seu sentido ele está lá quando nós encontramos as palavras revigorar, despertar e também renovar. Tudo isso traz o sentido de revitalização. E hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas lições, assim chegando à segunda lição. A nossa segunda lição diz respeito às motivações para a revitalização. O que é necessário para a revitalização? Quais os motivos que eu tenho que ter para que eu encontre revitalização na minha vida e também dentro da igreja? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos de motivações. As motivações nos levam a alcançarmos os nossos objetivos com mais facilidade. As motivações, elas nos conduzem a alcançarmos aquilo que desejamos no nosso coração. E com toda certeza, toda a igreja deseja profundamente ser revitalizada. E nós precisamos entender o porquê e os motivos para essa revitalização. E é sobre isso que nós vamos estar tratando nesta manhã.
E o primeiro ponto que nós temos para a revitalização, o primeiro motivo para revitalizarmos as nossas vidas, é porque nós somos o santuário de Deus. É muito importante nós compreendermos que nós somos a habitação do Espírito Santo. E aí nós encontramos nas Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu espero você abrir também a sua Bíblia, para que você possa ler junto comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma das passagens que nós encontramos em que nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos foi concedido e ele hoje habita em nós. Aqui o apóstolo Paulo está revelando para os irmãos, está exortando aqueles irmãos sobre quem verdadeiramente ele era. Em segundo momento, ele vai nos dizer isso também, no capítulo 6, versículos 19 a 20. Ele diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade de Coríntios, ele transmite para aqueles irmãos compreenderem quem eles verdadeiramente eram. Eles eram agora templo do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor habitava em suas vidas e eles precisavam agora ter um novo procedimento, um novo caminhar. É muito importante nós compreendermos que a igreja de Cristo, ela não pode ser definida nas paredes de uma construção, de um prédio. Nós não podemos olhar a igreja de Cristo como sendo o templo ao qual nós congregamos. E nesse momento é de suma importância essa reflexão e esse entendimento da nossa parte. Você aí na sua casa, e onde você talvez esteja também no seu trabalho, não importa onde você esteja nesse momento, se você foi comprado pelo sangue de Cristo, você é a igreja do Senhor. Mesmo que nós sejamos reunidos em um templo, em um local, em um ajuntamento, nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não é um prédio. A igreja do Senhor é a comunidade dos eleitos de Deus. Por isso aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que tendes parte, o qual tendes da parte de Deus? O Espírito Santo, ele habita em nós, concedido pelo Pai. Nós vamos encontrar o evangelista João, já no capítulo 1, versículo 12, nos falando sobre isso, quando ele nos diz que todo aquele que crer em Jesus, ele recebeu da parte de Deus a vida, que se tornou filho de Deus. E isso significa que o Espírito Santo de Deus passa a habitar no coração. Amados, é importante nós compreendermos que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender esse conceito das Escrituras para que não caiamos no erro, na falácia, no engano de tão somente pensarmos que, pelo fato de congregarmos em uma igreja, de termos o nosso nome arrolado em uma igreja, ou até mesmo termos recebido algum sacramento da igreja, assim nós tenhamos o direito de sermos a igreja do Senhor. O que nos faz ser igreja do Senhor, verdadeiramente, é nós nos tornarmos santuários de Deus, mediante o Espírito Santo
de Deus. Por isso, amados, neste momento em que nós passamos de tão grandes dificuldades, é importante compreendermos que onde quer que você esteja, você é templo do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está para nos consolar, está para te fortalecer, está para te direcionar, de forma em que você possa encontrar paz, tanto na sua mente como no seu coração, nesse momento de grande tribulação. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, não é um prédio, não é uma estrutura construída pelos homens, mas a igreja do Senhor, ela é viva, é um organismo vivo, do qual todos nós fazemos parte espiritualmente. O segundo motivo que nós temos, amado, para a revitalização, além do fato de sermos o santuário de Deus, é que a igreja, ela enfrenta problemas. É muito importante nós entendermos isso. Não é pelo fato de sermos igreja, não é pelo fato de sermos o templo do Espírito Santo, não é pelo fato de sermos os filhos de Deus que nós não temos problemas na nossa vida. E as igrejas locais, ela tem os seus problemas, e nós, pessoalmente, temos os nossos problemas, os nossos desafios. E eu gostaria de chamar você para aquilo que o apóstolo Paulo, ele nos ensina profundamente na sua carta aos Coríntios. Ele, por volta do ano 50, ele estrutura aquela igreja, mas passando um tempo, ele escreve para essa igreja, porque essa igreja passava por muitos problemas, aqueles irmãos, aquela comunidade, aqueles que eram salvos, estavam passando, e podemos assim citar alguns desses problemas. Eles estavam passando por problemas de divisão, eles estavam sendo partidaristas, mesmo sendo a igreja do Senhor, e eles precisavam ser revitalizados. Eles estavam passando por problemas morais terríveis, eles estavam tolerando dentro da igreja esses problemas. Eles estavam passando por problemas de demanda judicial entre irmãos, irmãos levando suas causas para a justiça comum e não resolvendo dentro da própria igreja. Existia dúvidas sobre casamento, existia dúvidas sobre sexualidade, existia confusão na igreja. Amados, até mesmo a liberdade, os limites da liberdade cristã, eles não estavam compreendendo. Isso tudo, amados, se resume em problemas, dificuldades que a igreja de Cristo passa. Talvez você esteja passando por dificuldades, por problemas, e precisamos de revitalização, precisamos despertar, segundo a vontade do nosso Deus, para que possamos resolvê-los, para que possamos chegar a uma resolução daquilo que necessitamos. A igreja, ela é o santuário de Deus, a igreja, ela enfrenta problemas, e a igreja, ela precisa de revitalização também, amados, porque a igreja, ela é importante para o Senhor. É maravilhoso nós sabermos disso. Deus, ele tem um apreço muito grande pela sua igreja. E nós sabemos o amor que Deus tem pela sua igreja, a ponto dele ter entregue o seu próprio filho. Deus nos ama, e é por isso que ele entregou o seu próprio filho. Amados, a igreja, ela precisa de revitalização, porque é a assembleia mais preciosa do mundo, pois ela foi comprada pelo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Assim nós vemos lá em Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja é muito importante para Deus, e nós devemos entender que para Deus nós precisamos de revitalização, por causa dos nossos problemas, por causa do pecado existente. Nós precisamos de revitalização,
porque nós somos importantes para Deus e devemos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza na presença de Deus. Jesus Cristo, Ele revelou o seu amor para conosco quando Ele se entregou, quando Ele veio a este mundo e foi servo. Ele veio para nos servir, Ele veio para nos dar a sua própria vida. Por isso, a igreja ela é importante para Deus. E essa importância nós observamos também, amados, na preocupação em que Jesus Cristo tem para com a sua igreja. Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai encontrar lá o cuidado de Deus com todas as igrejas para que haja restauração dentro dessas igrejas, para que haja revitalização dentro das igrejas. Tomemos assim como exemplo a igreja de Efésios. A igreja de Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler essa passagem, a igreja de Efésios no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 7, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tende perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui nós vemos que o Senhor elogia a sua igreja, o Senhor mostra como essa igreja está andando, e ali também, naquele momento, Ele vai trazer os problemas e as situações em que a igreja precisa de revitalização. E Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor desejava e o Senhor queria que aquela igreja se revitalizasse no que dizia respeito ao amor, naquilo que concernia ao amor. E aí Ele instrui, Ele ensina aquela igreja e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor desejava que aquela igreja tivesse uma restauração, que a igreja viesse a refletir aonde ela tinha caído, a ponto de ter deixado o primeiro amor. E o Senhor continua, Ele diz mais: arrepende-te e muda de atitude. É muito interessante, amados, essas palavras do Senhor, porque elas estão de acordo com o que nós estudamos na lição primeira, nos aspectos que falam sobre restauração, ou seja, revitalização, que é humilhar-se, buscar a face do Senhor, orar e abandonar os maus caminhos. Aqui o Senhor fala para eles e diz: arrepende-te e muda de atitude. Mudança de atitude é revitalização para a igreja. Andar na vontade de Deus, buscar desenvolver as suas vidas na presença de Deus, é revitalização. E nós precisamos, em determinados momentos da nossa vida, dessa revitalização. O Senhor também diz em terceiro, Ele diz: volta a realizar as primeiras obras. O Senhor exorta aquela igreja, dando 3 pontos de revitalização para ela. Primeiro, lembrar-se de onde caiu. Segundo, arrepender-se e mudar de atitude. E em terceiro, voltar a realizar as primeiras obras. Como é importante, amados, nós buscarmos revitalização nas nossas vidas, porque a igreja é importante para o Senhor. Porque a igreja a igreja é um ponto maior de Deus para a humanidade. É quando a igreja está na sua presença, é quando a igreja está vivenciando santidade, humildade, ou seja, piedade. Que nós possamos compreender que revitalização
é algo necessário nas nossas vidas, é necessário dentro da igreja, porque a igreja ela é importante para o nosso Deus. E em terceiro lugar, amados, terceiro e último lugar, eu gostaria de falar que a revitalização ela é necessária por causa da glória de Deus. A igreja ela só pode glorificar a Deus se ela for uma igreja revitalizada. Uma igreja revitalizada é uma igreja que cresce espiritualmente, cresce na comunhão do Senhor, vivencia o direcionamento do Espírito na sua vida. Uma igreja revitalizada, ela cresce também geograficamente. É uma igreja que ela se expande de todas as formas pelos bairros da sua cidade, pelas cidades existentes no seu país. Uma igreja revitalizada é uma igreja que cresce, é uma igreja que se desenvolve. E nós precisamos fazer tudo isso para a glória de Deus. Mas é de suma importância nós entendermos que para a glória de Deus ser vista na igreja, a igreja precisa andar em santidade e entender qual o seu propósito principal. E para isso a confissão de fé de Westminster, ela nos diz, ela nos fala, o breve catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal da sua vida, o fim principal da minha vida é glorificar a Deus. E nós só podemos fazer isso em santidade, irmãos. Nós só podemos fazer isso obedecendo a palavra do Senhor, vivendo a sã doutrina, uma doutrina pura, uma doutrina verdadeira, uma doutrina que flui das Escrituras Sagradas e não do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. Para glorificarmos a Deus em nossas vidas, sem sombra de dúvida, é necessário que tenhamos uma vida de submissão ao Senhor, de submissão à sua palavra. Jamais podemos imaginar que Deus será glorificado através de nós, se nós não obedecermos a sua palavra, se nós não crescermos no conhecimento dessa palavra. É intrínseco nós glorificarmos a Deus e obedecermos a Ele. Nós vemos muito bem a passagem quando fala sobre Saul, que Saul sacrificou ao Senhor, mas foi recusado o seu sacrifício, pois o seu sacrifício, a sua oferta, ela não correspondia à vontade de Deus. E por isso ela foi rejeitada pelo Senhor. Nós vemos também Caim oferece a Deus, quer glorificar a Deus na sua vida, mas do seu modo, da sua forma, e por isso foi rejeitado também. Nós não podemos glorificar a Deus do nosso jeito e da nossa maneira. A única forma que o homem tem de glorificar e exaltar a Deus é na submissão da sua palavra, é sendo submisso ao querer, à vontade do Senhor. De outra feita, jamais estaremos glorificando a Deus em nossas vidas. O objetivo principal das nossas vidas, amados, é glorificarmos e exaltarmos ao Senhor. A igreja revitalizada é uma igreja que adora ao Senhor segundo a sua vontade, segundo o seu querer, não segundo os seus próprios desejos, segundo aquilo que está no seu próprio coração. Por isso, amados, seja usado para a glória de Deus em santidade. Que aqueles que estão à sua volta possam glorificar a Deus pelas suas obras. Mas para isso é necessário nós estarmos na presença de Deus. E há momentos em que precisamos sermos revitalizados para que verdadeiramente as nossas vidas glorifiquem ao Senhor. Amados, motivos para a revitalização. Um motivo, primeiro, nós somos o santuário de Deus. Segundo, a igreja, ela enfrenta problemas. Terceiro,
a igreja é importante para Deus, Deus ama a sua igreja. E em quarto lugar, por causa da glória de Deus. Talvez a sua vida hoje não esteja bem, talvez você não esteja caminhando de acordo com a vontade de Deus, talvez você esteja sendo levado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, talvez você não esteja nem lendo as Escrituras Sagradas. Se você está vivenciando desta maneira, se a sua vida tem caminhado desta maneira, você precisa ser revitalizado pelo poder de Deus. Entre em comunhão com Deus, renove-se na presença de Deus. Uma das coisas mais gloriosas que nós encontramos no nosso Deus e que difere de todos os demais deuses é que o nosso Deus é um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia e cheio de graça. Ele é o Deus que restaura o seu povo. Quando você olha toda a história do povo de Israel, do povo de Deus, foi um povo que em muitos momentos caiu, em muitos momentos esteve afastado do Senhor, mas o Senhor sempre ofereceu e realizou na vida deles uma revitalização. Amados, nós podemos observar isso claramente nas Escrituras Sagradas. Talvez você esteja pensando, não tem mais jeito, não dá mais para caminhar como eu andava anteriormente, mas as palavras do Senhor é que você possa voltar ao primeiro amor, que você possa ser revitalizado pelo o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Curve sua fronte nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Amado e precioso Senhor, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Senhor, que a tua paz, que a tua graça, Senhor, se estenda sobre nossas vidas. Deus, estamos vivendo momentos de crise, momentos difíceis, ó Deus, mas entendemos, ó Deus, pelas tuas ricas e benditas promessas, que se colocarmos diante de ti, Senhor, tu, Senhor, nos concederá paz na nossa mente e no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos lançando, ó Deus, na tua presença, as nossas ansiedades, os nossos temores, ó Deus, pois a tua palavra nos diz que tu tens cuidado de nós. A tua palavra nos diz que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tua palavra nos diz que o teu Espírito Santo habita em nós e nos dará vitória em todas as batalhas. Abençoe a tua igreja, Senhor, que neste momento ora, Senhor, que neste momento, Senhor, ó Deus, necessita muito de ti. Assim como nos diz a tua palavra no Salmo, ó Deus, 46, em que fala que tu, Senhor, é o nosso Deus forte, que tu, Senhor, é a nossa fortaleza, que tu, Senhor, é o Deus bem presente nas tribulações. Seja com o teu povo, Senhor, esteja presente em cada lar, Senhor, despertando avivamento, despertando, Senhor, a busca da tua presença e o reconhecimento de que tu governas, Senhor, sobre todas as coisas. É no nome santo de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos e que nós te agradecemos. Amém. Amados, para concluir, eu gostaria de trazer para toda a igreja alguns avisos. O primeiro é que nós estamos preparando uma dinâmica para que mesmo você em casa, você possa estar desenvolvendo momentos de lazer, momentos também de oração com a sua família. E recomendo, amados, que você não saia de casa, permaneça em casa. Nós temos as redes sociais para que possamos estar nos comunicando. À medida que o irmão necessitar de algo, entre no grupo da nossa igreja, nós estaremos dando a devida assistência, mas não saia de casa. Essa é uma forma de nós nos cuidarmos, e essa é uma forma
que nós temos do cuidado também de Deus para conosco. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos tentar ao Senhor. Existem algumas pessoas que elas imaginam que porque Deus é o nosso Deus, simplesmente nada irá acontecer. Isso é tentar a Deus. Permaneça na sua casa, obedeça às autoridades sanitárias, aquilo que eles têm direcionado, obedeça à instrução que tem sido passada através do governo da nossa cidade, para que nós possamos estarmos protegidos. Toda autoridade foi constituída por Deus e nós devemos obedecê-las quando elas estão fazendo de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que é correto. E as atitudes que nós temos visto até esse momento são atitudes corretas. Então permaneça na sua casa. Vamos conversar mais pela internet. Agora é um momento em que nós vamos conversar mais pela internet com aqueles que estão fora do nosso alcance, mas vamos também nos integrar dentro da nossa casa. Por isso, como falei anteriormente, nós estamos organizando, fazendo um planejamento para que você possa ter momentos de lazer. Já estamos construindo um calendário para que você possa seguir com filmes, para que você possa assistir com a sua família, também momentos criativos, assim junto com os seus filhos, toda a família reunida na mesa, brincadeiras e tudo mais. E também os momentos de oração, os momentos de culto. Lembre, a igreja agora está na sua casa. Lembre-se, você é a igreja do Senhor. Não importa onde você esteja. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores os adoraria em espírito e em verdade. E engrandecido seja o nome do Senhor. Porque nós podemos adorar na nossa casa, nós podemos adorar juntos, como família, e o nome do Senhor ser glorificado e Ele nos assistir nas nossas dificuldades. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo debaixo da mão poderosa do Senhor. E lembre-se, assim como nos diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E no versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus cuidou no passado e cuidará no presente da sua igreja. Que Ele te abençoe no nome santo de Jesus. Amém. São grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar.
Eu vou chorar.